Olá, tudo bem? Eu te saúdo com a paz e o amor do Senhor Jesus Cristo. Sou eu, Jaqueline, e eu estou aqui para a gente dar continuidade ao nosso estudo bíblico. Nós estamos estudando o livro de Mateus, o primeiro evangelho escrito, para o nosso conhecimento de como Jesus veio ao mundo, da descendência de Jesus, de como Jesus nasceu, de como ele foi recebido, de como foi o crescimento dele, de como ele vivia, do que ele fazia. Através do estudo da palavra de Deus, nós conhecemos muito do caráter e dos princípios de Deus sobre a nossa vida. Nós podemos ter um entendimento maior de como Jesus Cristo tratava as situações à sua volta, como ele se comportava nas situações do dia a dia, do cotidiano. Então nós temos muito a aprender através da palavra do Senhor. E eu espero que esse estudo esteja edificando a sua vida, que você esteja se aprofundando mais na palavra do Senhor e no conhecimento de Jesus, do Espírito Santo de Deus. Porque esse estudo nosso nada mais é do que para nos levar a ter um relacionamento maior com a palavra de Deus, com o ensino de Deus, com os princípios de Deus, para a gente poder saber se comportar e saber como Deus opera nas nossas vidas. Saber que Deus ele pega aquilo que nós não valorizamos, aquilo que nós não damos mais créditos e validações para que possam ser transformados, mudados. E Deus vai lá, resgata, transforma, liberta, cura e usa com poder e graça para que o nome dele seja glorificado. Foi assim na minha vida, é assim na sua vida e foi assim dentro da palavra de Deus. Então nós precisamos ter essa relação com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a voz do Senhor sobre as nossas vidas. Então vamos lá, vamos abrir a nossa Bíblia e no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 2, e dar continuidade ao nosso estudo. A palavra do Senhor em Mateus, capítulo 2, vai nos falar sobre o nascimento de Jesus Cristo. E diz assim a palavra do Senhor, verso 1. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. A cidade de Belém é onde Davi havia nascido. E algumas vezes era feito o censo dos homens que tinham nascido naquele país. Então, de onde você estivesse, você tinha que sair, ir à sua cidade de nascença e prestar as informações que eram necessárias. Se você casou, se você teve filhos, se você ainda está na idade de ir para o exército e várias outras coisas. Então, José foi para ali fazer esse censo. E Maria, mãe de Jesus, grávida, foi com ele também. E ali, em Belém, aconteceu o nascimento de Jesus. E a palavra do Senhor nos registra que nessa época, quem era o rei de lá era Herodes. Ele era que governava todo aquele lugar, todo Israel. E a palavra do Senhor nos diz que alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente. Outras traduções nos dizem que magos vieram do Oriente. Antigamente, dava-se a palavra de mago aos astrólogos. Não é magos como a gente costuma ver hoje, que faz tarô, que lê mão, que prediz o seu ano, a sua semana, o seu mês. Deus ele é totalmente contra esses princípios e essas ações do ser humano. Deus ele abomina quem tenta descobrir o futuro.
Deus não gosta desse tipo de atitude. Mas esses magos, esses estudiosos que estudavam estrelas, eles eram o que nós chamamos de astrólogos, que naquela época era usada a astronomia, o estudo e mapa do céu para saber aquilo que estava para acontecer, de seca, de chuva, de excesso, né? E eles, naquele ano, eles fizeram uma descoberta de algo novo. Eles fizeram a leitura do céu e naquele ano eles perceberam que surgiu no céu uma estrela totalmente diferente. E eles tinham, pelo que a palavra do Senhor nos relata, esses homens criam em Deus, porque eles sabiam que aquela estrela estava conduzindo para um rei, para o nascimento de um rei. Então, a palavra do Senhor nos mostra que eles seguiram aquela estrela e eles acharam aonde a criança nasceu. É o que continua nos dizendo aqui, ó. No verso 2. Eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Então vocês podem ver que eles sabiam do nascimento de Jesus. Sabia que era um rei, que era o rei dos judeus que estava nascendo, por causa daquela estrela que eles vinham acompanhando, estudando. E eles vieram preparados para receber aquele rei com especiarias, com coisas maravilhosas daquele tempo. Então, você pode perceber que a palavra do Senhor nos diz que alguns homens vieram seguindo a estrela. Essa história de que existem 3 magos que vieram visitar Jesus não existe. Você pode pegar a sua Bíblia e você vai ver escrito assim, ó: e eis que uns magos vieram, e eis que uns homens que estudavam vieram. Eles não dão a quantidade, eles não colocam em específico as quantidades de magos, de estudiosos que vieram naquela caravana para encontrar Jesus, o rei dos judeus, para encontrar aquele que a estrela estava apontando. Então isso é um princípio que nós precisamos quebrar, porque muitos de nós ouvimos uma vida inteira que quem veio visitar Jesus foram 3 magos, não é? Você já ouviu isso? E a nossa Bíblia não diz isso, não relata essa quantidade. Os estudiosos, os teólogos, aqueles historiadores, eles especulam que tinha mais ou menos 120 homens nessa caravana que foi encontrar o rei dos judeus que nasceu e essa estrela veio os guiando. Então vamos continuar. Verso 3, que nos diz assim: quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado, e todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde devia nascer o Messias. Eles responderam: na cidade de Belém, na região da Judéia, pois o profeta escreveu o seguinte: você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder
que guiará o meu povo de Israel. Essa profecia está lá em Miqueias, capítulo 5, no verso 2. Lá no Velho Testamento, foi anunciado que em Belém, que em Judá, nasceria o Salvador, o líder do povo de Israel. Herodes, quando ficou sabendo disso, ele ficou muito preocupado, ele ficou com muito medo, ele ficou perturbado, a palavra do Senhor diz. E junto com ele, todos os outros ficaram perturbados, porque eles não sabiam quantos anos tinha Jesus, há quanto tempo ele tinha nascido, aonde ele tinha nascido. Qual o propósito dele? Herodes já pensou, vai vir alguém para tirar o meu reino, então eu preciso acabar com ele. Entende? Porque passasse o tempo que passasse, Herodes sabia que ia se cumprir a palavra do Senhor. E no verso 7, continua nos dizendo, então Herodes chamou os magos do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido a eles. E disseram, depois os mandou com a seguinte ordem. Então, Herodes procurou saber qual o tempo certo, exato, em que a estrela apareceu, para que ele pudesse ter mais ou menos uma ideia de tempo, de nascimento de Jesus Cristo, para que ele pudesse acabar com o Messias e com a possibilidade dele perder o reinado dele. E a palavra do Senhor diz que eles disseram. Então os magos do Oriente, os estudiosos, os visitantes, eles falaram, olha, tem tanto tempo que nós estamos seguindo essa estrela. Então Herodes baseou mais ou menos, e aí ele vai fazer uma trama terrível. Vamos continuar lendo? Verso 8. Depois os mandou a Belém com a seguinte ordem, vão e procurem informações bem certas sobre o menino. E quando o encontrarem, me avisem, para que eu também possa ir adorá-lo. Mentiu descaradamente diante dos visitantes, diante dos magos, porque ele não queria visitar Jesus, ele não queria visitar o Messias, ele queria extirpar, acabar com a possibilidade dele perder o reino dele perder tudo aquilo que ele tinha. O verso 9 vai nos dizendo o seguinte, depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho, viram a estrela, a mesma que tinha visto no Oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. A estrela andou na frente deles. Depois que eles conversaram com Herodes e eles saíram de lá, a estrela voltou a aparecer na frente deles. E aí essa estrela conduziu eles até onde estava o recém-nascido, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o Rei de Israel, o prometido para as nações, o maravilhoso, o único, que poderia nos dar a salvação, que podia nos dar o reencontro com Deus. E esses homens conseguiram chegar lá. E vamos ver o que continua dizendo a palavra do Senhor aqui no verso 10. Diz assim, quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, a sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Essas iguarias
eram algo muito caro, muito fino, que somente os reis eram dignos de receber como presentes no seu nascimento. E esses magos vieram e eles ficaram felizes quando eles conseguiram encontrar o rei, porque a estrela os levou, os conduziu até ali. Deus tinha um propósito em conduzir aqueles homens até a casa onde Jesus estava. Pode notar que aqui diz que eles chegaram na casa e encontraram o menino. Maria, José já não estavam mais lá no estábulo, onde ela ganhou o neném. Já estavam em uma casa, já estavam guardados na segurança de um lar, de uma casa. Isso é muito importante a gente também saber, porque às vezes, final de ano, a gente vê, né, simbolicamente, fazendo o presépio, né, lá no estábulo, e ali Jesus, o menino Jesus, e os magos do Oriente, né, e o seu pai e a sua mãe ali junto com eles. Mas a palavra do Senhor diz que eles já estavam numa casa quando os magos, quando os estudiosos, os visitantes do Oriente vieram vê-lo. Eles já estavam numa casa, já bem abrigados, protegidos e cuidados. E a palavra do Senhor nos continua dizendo, aqui no verso 12, e num sonho Deus avisou os visitantes que não voltassem para falar com Herodes. Por isso voltaram para a sua terra por outro caminho. Deus, ele não só mostrou para esses magos do Oriente que aquela estrela estava nascendo um rei, um prometido, mas Deus também se manifestou, visitou esses homens em sonho e falou para eles: não conte para Herodes, não volte pelo caminho que vocês vieram, passa por outro lugar. E eles obedeceram à ordenança do Senhor. É muito importante. Nós que somos cristãos, nós precisamos obedecer 3 regras básicas na presença de Deus. Qual são essas regras básicas? Ouvir, crer e obedecer. Quando você aceita Deus, aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador, você precisa estabelecer sobre você o princípio de ouvir, crer e obedecer à voz do Senhor. Porque isso é de extrema importância para que você tenha sensibilidade à voz do Espírito Santo. E esses homens obedeceram e foram por outro caminho. E a palavra do Senhor continua nos dizendo no verso 13: depois que os visitantes foram embora, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José e disse: levante-se, pegue a criança e a sua mãe e fuja para o Egito. Fiquem lá até que eu avise, pois Herodes está procurando a criança para matá-la. Então Deus apareceu aos visitantes e falou para eles: não deem conta do menino para Herodes. Herodes ficou esperando esses magos voltarem e eles não voltaram. Quando Herodes percebeu que esses magos não voltaram, ele procurou saber onde esses magos estavam na cidade e percebeu que esses magos já tinham ido embora, já não estavam lá. Então ele começou a procurar maneiras para achar o menino e matar o menino. Então Deus apareceu para os magos, mandando eles embora para outra direção. Passado algum tempo, o anjo de Deus visitou José num sonho e falou para ele: fuja para o Egito. Pegue a criança, pegue a sua esposa e vá para o Egito. Quando você precisa sair com um direcionamento de Deus, não deixe a sua família para trás.
Leve a sua família com você. Você é um só com a sua esposa. Os seus filhos são heranças de Deus para a sua vida, para a sua casa. Então, José obedeceu a ordenança de Deus. Deus, ele nos avisa quando nós estamos na direção, no propósito, em obediência com ele. Deus, ele não deixa a gente ser pego de surpresa com a maldade do inimigo das nossas almas. Deus, ele está sempre cuidando para nos revelar aquilo que o inimigo tem tramado em oculto. Então vamos continuar aqui. A palavra do Senhor no verso 14 diz: Então José se levantou no meio da noite, pegou a criança e a sua mãe e fugiu para o Egito. Observe bem, o anjo de Deus apareceu para ele na noite, em sonho. Ele não esperou o dia amanhecer. Ele pegou a mulher, pegou a criança e saiu no meio da noite. Nós temos um desafio muito grande de discernir, ouvir, crer e obedecer a palavra de Deus. Isso é um desafio que todos nós temos na nossa vida. Mas nós temos que buscar a sensibilidade em Deus para ouvir os alertas que Deus tem para a nossa vida. Vamos continuar lendo. Verso 15. E eles ficaram lá até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: Eu chamei o meu filho que estava na terra do Egito. De novo, se você abrir a palavra do Senhor, lá em Oséias, capítulo 11, no verso 1, você vai ver essa profecia sendo falada. Lá em Oséias, capítulo 11, no verso 1, a profecia feita por Oséias de que Deus chamaria o seu filho que estava na terra do Egito. Como que a palavra do Senhor, ela tem conexões, que tudo se encaixa. Quando Deus está na frente, não tem confusão, não tem bagunça, não tem. Porque Deus, ele vai direcionando todas as coisas. No verso 16, continua nos dizendo: Herodes viu que os visitantes do Oriente o haviam enganado. Ficou com muita raiva e mandou matar em Belém e nas suas vizinhanças todos os meninos de menos de 2 anos. Ele fez isso de acordo com a informação que havia recebido sobre o tempo em que a estrela havia aparecido. Lembra que ele chamou lá no verso 7 os visitantes e questionou para eles qual era o tempo em que eles estavam seguindo a estrela? Então ele fez uma conta rápida ali, então ele mandou matar as crianças abaixo de 2 anos de idade, para garantir que aquele que o ameaçava não sobrevivesse. E a palavra do Senhor continua nos dizendo, no verso 17: Assim se cumpriu a profecia do profeta Jeremias, que ele tinha dito, verso 18: Ouviu-se um som em Ramá, o som de um choro amargo. Era Raquel chorando pelos seus filhos. Ela não quis ser consolada, pois todos estavam mortos. Jeremias, no capítulo 31, no verso 15, Deus mostrou a Jeremias que da linhagem de Raquel viria mulheres, mães judaicas, que chorariam muito por causa da perda dos seus filhos, por causa de uma matança que aconteceria. E elas se recusavam a ser consoladas. A palavra diz isso. Então, ele não viu
Jeremias, ele não viu Raquel, mas ele viu a linhagem de Raquel, a genealogia. Ele viu que as mães judaicas, que das mães judaicas nasceria o Messias. O Messias viria dessa linhagem, do DNA de Raquel. Das mães judaicas aconteceria um grande choro, uma grande perda. Jeremias, ele viu muito antes disso acontecer. Ele já declarou na palavra dele: ouve-se um som em Ramá, o som de um choro amargo, o choro da perda, o choro da morte, o choro da destruição. Foi isso que Jeremias conseguiu ver através da visão que Deus mostrou a ele. E a palavra do Senhor continua nos dizendo, aqui no verso 19: depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito. Então, Deus apareceu para ele e falou: sai com a mãe e com o menino, vá para o Egito. Quando Herodes morreu, Deus mais uma vez cumpriu a sua promessa, apareceu no Egito e falou para José: pegue a sua esposa, pegue a criança e volte, porque Herodes já morreu. Foi isso que ele disse. No verso 20, e disse: levante-se, pegue a criança e a sua mãe e volte para a terra de Israel, pois as pessoas que queriam matar o menino já morreram. Então José se levantou, pegou a criança e a mãe e voltou para a terra de Israel. Mas quando ficou sabendo que Arquelau, filho do rei Herodes, estava governando na Judéia no lugar do seu pai, ele teve medo de ir para lá. Depois de receber num sonho mais instruções, José foi para a cidade de Galileia. José, ele temeu, ele teve medo, porque ele achou que se ele voltasse para lá, o filho de Herodes, que estava reinando no lugar do pai, ia procurar matar o Messias, para que não acontecesse o perigo dele perder também o trono, assim como o pai corria o risco de perder. Então José, ele temeu. Gente, José era ser humano, assim como eu e você. Ele falava com Deus e recebia instruções de Deus. Mas nós somos humanos, nós temos medo, nós temos carência, nós temos atitudes que muitas vezes, ouvindo a voz de Deus, nós desanimamos no caminho. Nós nos sentimos exaustos no meio do caminho. É normal temer. E ele buscou em Deus e Deus deu instrução para ele. Deus percebeu o temor que havia no coração dele. E Deus confirmou em sonho aonde ele poderia ficar. No verso 23, nos diz assim, para encerrarmos: e ficou morando numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que os profetas tinham dito: o Messias será chamado de Nazareno. Nazaré era uma pequena cidade que ficava a uns 25 quilômetros a oeste do lago da Galileia. Por que Jesus Cristo seria chamado de um Nazareno? Você já parou para pensar isso? Nazareno quer dizer de Nazaré. Nazaré era a cidade, era uma cidade que não é muito mencionada no Antigo Testamento. Mas as pessoas naquela época eram conhecidas pela sua cidade, por onde habitava, pelo que fazia. Lembra que algumas vezes eles falam assim: José, o carpinteiro? José de Nazaré? Jesus Cristo, o Nazareno? Não é assim? Nós vamos ver mais para frente também que quando Jesus Cristo ele é crucificado, é chamado um certo Simão Cirineu.
Por que Simão Cirineu? Porque ele vinha dessa cidade, de Cirene. Então nós vamos aprendendo isso tudo no contexto da palavra do Senhor. Deus, ele opera sim no sobrenatural. Nós temos que buscar estar em comunhão e obediência à palavra de Deus. Isso é o que nós precisamos aprender juntos com o Espírito Santo e com a palavra de Deus. Nós temos uma bússola que nós devemos seguir, nós temos um mandamento que nós devemos seguir, nós temos uma visão que nós devemos colocar ela em nós, imputar ela em nós e vivermos ela em nós. É a Bíblia, é a palavra de Deus, é o manual para a nossa vivência e para a nossa sobrevivência. É aqui que nós aprendemos como lidar com as coisas nesse mundo, sem nos perdermos no meio dela. Amém? Nós conseguimos, louvado seja Deus, terminar o capítulo 2 de Mateus. Então, por hoje, nós encerramos esse estudo. Que você possa ler, que você possa reler, que você possa ouvir, acompanhando na leitura, buscando aqueles referenciais que eu passei para vocês, para que vocês possam, quando ouvir a palavra do Senhor, já fazer as conexões exatas, para vocês saberem o contexto que essa história, que essa estrutura traz para vocês. Para que assim fique mais fácil vocês absorverem a Bíblia e a palavra do Senhor, para que ninguém os engane. E para quando você puder ensinar alguém, você poder falar daquilo que o Senhor tem proporcionado para você aprender. Porque é lindo quando nós aprendemos e quando nós repassamos o que aprendemos para as pessoas à nossa volta. Assim nós somos alimentados e elas também. Tá bem? Combinado, hein? Um abraço para você. Que o Senhor continue te abençoando, abençoando a sua casa, o seu lar, e que você possa continuar junto comigo nesse estudo até o final, em nome de Jesus. E se esse vídeo foi edificante para você, curte, compartilha, se inscreve, para todas as vezes que eu postar um vídeo novo, você já receber aí e para você estudar junto comigo. É um prazer imenso para mim participar com você dessa jornada de aprendizado. Tem sido muito enriquecedor para a minha vida. Tem sido maravilhoso. Deus está me proporcionando coisas que eu, sinceramente, jamais pensei estar vivendo com Ele. Está ensinando, está ministrando, está falando do amor dEle, está compartilhando com vocês aquilo que Ele já veio me ensinando ao longo desse processo com Ele. E isso para mim é algo de muita gratidão ao Senhor. E eu espero verdadeiramente do fundo do meu coração que esse estudo também seja um divisor de águas na sua vida, para que você possa conhecer mais de Deus, para que você possa amadurecer na presença de Deus, para que você possa se construir em bases sólidas na presença do Senhor. Esse é o desejo do meu coração para a sua vida, para a nossa vida, em nome de Jesus. Um grande abraço, gente. Fica com Deus, tá?